Preste atenção no que eu vou dizer agora. Você se ergueu acima do mal. Não foi uma reação impulsiva, não foi um confronto direto, não foi um ataque contra ataque. Foi transcendência. Enquanto esperavam que você descesse ao mesmo nível, você escolheu subir. Enquanto aguardavam sua resposta carregada de raiva, você respondeu com domínio. Isso não é passividade, isso é autoridade espiritual. Houve um momento claro em que o mal tentou te puxar. Talvez através de palavras injustas, talvez através de provocações sutis, talvez por meio de situações que pareciam feitas sob medida para te desestabilizar. O objetivo era simples: arrastar você para o mesmo padrão, para o mesmo comportamento, para o mesmo campo de energia. Porque quando você reage no mesmo nível, o mal vence duas vezes. Ele não apenas ataca, ele transforma você em reflexo dele. Mas você não permitiu. Você sentiu a pressão, sentiu o impulso de responder. Talvez até ensaiou mentalmente o que diria, só que algo dentro de você ficou em alerta. Uma consciência silenciosa dizendo que aquela reação custaria caro demais. E foi aí que a verdadeira elevação começou. Não quando você falou algo brilhante, mas quando decidiu não falar nada que te diminuísse. Não quando você provou que estava certo, mas quando percebeu que provar já não era necessário. Se erguer acima do mal é um movimento interno. É perceber que sua identidade vale mais do que a satisfação momentânea de vencer uma discussão. É entender que cada reação molda quem você se torna. E você escolheu não se tornar aquilo que tentou te ferir. Isso é maturidade. Isso é domínio. Isso é evolução espiritual real. Talvez para quem estava de fora tenha parecido que você recuou, que você deixou passar, que você não se impôs. Mas quem entende de crescimento sabe que há uma diferença enorme entre fugir e transcender. Fugir é evitar por medo. Transcender é permanecer firme sem precisar descer ao confronto. Você não perdeu voz. Você apenas escolheu não usá-la para alimentar algo que já não combina com o seu nível. Quando alguém se eleva acima do mal, algo acontece no invisível. O campo muda. A tensão perde força. O ciclo começa a se encerrar. Porque o mal só se sustenta quando encontra reação. Sem reação, ele perde combustível. Sem combustível, ele enfraquece. E foi isso que você fez. Você não venceu atacando. Venceu retirando o acesso. Isso exige força que poucos reconhecem. Porque é muito mais fácil reagir do que sustentar o controle. É muito mais simples devolver na mesma moeda do que manter valores intactos sob pressão. E você manteve, talvez com dificuldade, talvez com lágrimas, talvez com silêncio pesado, mas manteve. Se essa declaração ressoa em você, então não ignore. Reconhecer que você se elevou é consolidar essa nova fase. Vá aos comentários e escreva aquilo que representa essa postura. Eu me elevei. Se você escolheu subir de nível, eu não reagi se manteve o controle quando foi provocado, ou eu escolhi o bem se decidiu não se tornar reflexo do mal. Essas palavras são mais do que comentários, são afirmações de identidade que fortalecem o novo nível que você alcançou. O mal tentou te arrastar para baixo de formas que nem sempre foram óbvias. Não veio apenas como confronto direto, veio disfarçado. Veio como provocação silenciosa, como injustiça mal explicada, como palavra atravessada, como atitude que parecia pequena, mas tocava exatamente onde doía. Veio como tentação para reagir no impulso, para devolver na mesma moeda, para provar que você também podia ferir. E em muitos momentos, reagir parecia não só compreensível, mas justo. Parecia que ficar em silêncio seria aceitar demais. Parecia que manter a postura seria perder espaço. Mas essa era exatamente a armadilha. O mal raramente tenta te destruir de uma vez. Ele tenta te transformar. Transformar sua paciência em irritação, sua firmeza em dureza, sua consciência em orgulho. Ele testa seus limites emocionais, mexe com sua autoestima, provoca seu senso de justiça, faz você pensar: agora eu tenho motivo, agora é diferente, agora eu posso.
E é aí que ele tenta te puxar para o mesmo nível, para o mesmo jogo, para o mesmo terreno onde ele opera com vantagem. Você foi pressionado a reagir. Houve situações em que você poderia ter se vingado, se defendido com agressividade, exposto, humilhado, revidado. Houve ataques sutis, olhares atravessados, palavras ambíguas, comportamentos que pareciam calculados para te tirar do eixo. Nada era explícito o suficiente para justificar um confronto aberto, mas tudo era suficiente para gerar incômodo. Isso não foi coincidência, foi teste. Porque quando o mal não consegue te dominar pelo medo, ele tenta pelo impulso. E talvez por alguns segundos você tenha sentido vontade de cair nesse jogo. Isso não te faz fraco, te faz humano. O que muda tudo é o que você fez com essa vontade. Você percebeu que, se reagisse naquele nível, estaria abrindo mão de algo muito maior do que a discussão do momento. Estaria abrindo mão da sua posição, da sua clareza, do controle que você levou tempo para construir. E você escolheu não entregar isso. O mal tentou te arrastar usando a ideia de que todo mundo faz, de que é assim que funciona, de que, se você não reagir, vai ser passado para trás. Mas você entendeu algo que poucos entendem. Reagir não é sempre vencer. Às vezes, reagir é exatamente o que te coloca no lugar que você já não pertence mais. E permanecer acima exige mais força do que descer. Talvez ninguém tenha visto essa batalha. Talvez para quem estava de fora tudo tenha parecido normal. Mas por dentro, você sabe o quanto foi desafiador se manter inteiro. Você sabe quantas vezes respirou fundo, quantas vezes escolheu o silêncio, quantas vezes decidiu não responder, não explicar, não justificar. Isso não foi passividade, foi domínio interior. Foi maturidade espiritual sendo exercida em tempo real. E se você reconhece isso agora, marque esse ponto. Vá aos comentários e escreva a frase que representa essa fase da sua vida. Pode ser: eu não entrei no jogo, eu me controlei ou eu me elevei. Essas palavras não são apenas comentários, são o reconhecimento de que, quando o mal tentou te arrastar para baixo, você escolheu permanecer acima. Houve um instante muito específico em que tudo poderia ter tomado outro rumo. Um momento silencioso, rápido, quase imperceptível para quem estava de fora, mas decisivo para quem estava dentro da situação. Você tinha razões, tinha argumentos, tinha emoção acumulada, tinha o direito de reagir, de responder à altura, de devolver na mesma intensidade, e talvez ninguém te condenasse por isso. Pelo contrário, muitos até entenderiam. Mas foi exatamente aí que algo diferente aconteceu dentro de você. Esse foi o ponto em que o impulso pediu ação imediata, mas a consciência pediu pausa. O coração acelerou. A mente começou a formular respostas. O corpo sentiu a urgência de se defender. Reagir parecia natural. Revidar parecia justo. Se vingar parecia, por alguns segundos, a única forma de aliviar a pressão. Só que você percebeu algo que muda tudo. Se reagisse daquele jeito, você perderia o controle de si mesmo. E perder o controle significaria descer para um nível que já não combinava mais com quem você se tornou. Escolher não reagir não foi passividade, foi domínio. Foi perceber que o mal muitas vezes não vence quando ataca, mas quando provoca reação. Ele quer resposta imediata, quer arrastar para o mesmo campo, quer confundir caráter com emoção. E naquele instante, você enxergou isso com clareza. Você entendeu que qualquer palavra dita naquele calor não resolveria, apenas alimentaria o ciclo. E você decidiu interromper. Talvez por fora tenha parecido silêncio. Por dentro, foi um esforço enorme. Controlar a reação exige mais força do que reagir. É conter a língua quando ela quer ferir. É segurar a atitude quando o corpo quer agir. É respirar fundo quando tudo dentro pede explosão. E você fez isso. Não porque não sentiu, mas porque sentiu, e mesmo assim escolheu não se perder. Esse tipo de escolha revela a maturidade espiritual real. Naquele momento, você poderia ter se tornado reflexo do que te atacava. Poderia ter assumido o mesmo tom, a mesma dureza,
o mesmo veneno. Mas você percebeu que isso te custaria algo maior, sua identidade. E preservar a identidade se tornou mais importante do que vencer uma discussão, provar um ponto ou satisfazer o ego ferido. Você não se calou por medo, se calou por consciência. Esse ponto decisivo marca uma virada interna. Depois dele, você já não se vê da mesma forma. Você entende que nem toda provocação merece resposta, nem todo ataque merece confronto, nem toda injustiça exige reação imediata. Algumas exigem postura. E postura muda o jogo. O mal perde força quando percebe que não consegue mais te controlar pelas emoções. Se isso que está sendo dito descreve exatamente o que você viveu, então essa parte da mensagem é para confirmar o que talvez você ainda esteja processando. Você não perdeu aquela batalha ao não reagir. Você venceu em um nível mais alto. E reconhecer isso é importante para consolidar essa mudança. Antes de avançarmos, eu quero que você se posicione. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa esse momento da sua vida. Eu não reagi. Se você escolheu o controle, eu me contive. Se segurou o impulso, ou eu me elevei, se entende que ficou acima da situação. Essas palavras ajudam a selar internamente aquilo que você já decidiu no silêncio. Você venceu porque entendeu algo que poucos conseguem compreender no meio da pressão. O verdadeiro triunfo não é derrotar o mal, é não permitir que ele te transforme. Em muitos momentos, a tentação não era cair, era reagir. Não era desistir, era devolver. Não era abandonar, era endurecer. O perigo nunca esteve apenas no que fizeram contra você, mas no que isso poderia fazer dentro de você. E você percebeu isso a tempo. O mal tem uma estratégia silenciosa. Ele não precisa destruir você de imediato. Basta distorcer seu caráter aos poucos, mudar o tom da sua fala, endurecer suas decisões, tornar sua postura reativa, defensiva, amarga. Quando isso acontece, mesmo que você vença uma discussão, uma disputa ou uma situação, você perde algo muito mais profundo, perde a si mesmo, e você não permitiu isso. Você sentiu a provocação, reconheceu a injustiça, percebeu a maldade, mas escolheu não deixar que isso definisse quem você se tornaria. Houve momentos em que responder à altura parecia justo, em que agir da mesma forma parecia equilibrado, em que revidar parecia até necessário para preservar dignidade. Mas você enxergou além do momento. Você entendeu que certas vitórias cobram um preço alto demais. Você entendeu que não valia a pena ganhar uma batalha externa e perder a paz interna. E essa percepção não nasce da fraqueza, nasce da maturidade espiritual. Você venceu sem gritar, sem humilhar, sem ferir. Venceu mantendo sua linguagem limpa quando poderia ser agressiva, mantendo suas decisões alinhadas quando poderia ser impulsivas, mantendo sua essência quando seria mais fácil se adaptar ao ambiente tóxico. Isso exige domínio interior, exige consciência, exige força silenciosa, porque reagir é fácil, sustentar a postura é difícil. O mal tentou te puxar para baixo do seu próprio nível, tentou te arrastar para o terreno da impulsividade, da vingança, da reação automática, e você não foi. Não porque não sentiu vontade, mas porque escolheu não se identificar com aquilo. Você entendeu que não precisava provar nada, que não precisava se justificar, que não precisava vencer da forma que esperavam. Você venceu do seu jeito, e esse jeito preservou quem você é. Quando você não se torna aquilo que enfrenta, algo poderoso acontece. O controle muda de mãos. O mal perde a capacidade de te manipular pelas emoções. Perde acesso ao seu interior. Perde influência sobre suas escolhas. E isso cria um tipo de vitória que não depende de reconhecimento externo. É uma vitória que se manifesta em paz, clareza e firmeza. Uma vitória que não grita, mas sustenta. Se isso fez sentido para você, é porque você já viveu essa escolha. Talvez ninguém tenha percebido. Talvez até tenham interpretado errado. Mas você sabe o que segurou, o que não disse, o que não fez, e isso importa.
Para marcar esse momento, vá aos comentários e escreva a frase que mais representa sua postura hoje. Eu não me tornei igual. Eu me mantive firme. Ou eu escolhi não descer. Essas palavras não são apenas comentários, são a confirmação de que você venceu sem perder quem você é. Existe um momento raro no invisível, que quase ninguém percebe, mas que muda completamente o curso da caminhada espiritual. Quando alguém se eleva acima do mal, os céus entram em pausa. Não é uma pausa de espanto, não é surpresa, não é intervenção urgente. É uma pausa de reconhecimento, como se o tempo desacelerasse por um instante para observar alguém que passou no teste mais silencioso e mais difícil de todos, o teste do caráter sob pressão. Essa pausa não acontece quando alguém vence gritando, atacando ou provando força. Ela acontece quando alguém poderia ter reagido, mas escolheu domínio, quando poderia ter ferido, mas escolheu consciência, quando tinha razão para descer ao mesmo nível, mas decidiu permanecer inteiro. O invisível reconhece esse tipo de postura porque ela revela maturidade real. Revela alguém que já não é governado pelo impulso, pela raiva ou pela necessidade de validação. O mal sempre tenta provocar reação, porque reação gera acesso. A partir do momento em que você reage no mesmo tom, ele entra. Ele passa a ditar ritmo, emoção e direção. Mas quando você não reage, quando você sustenta o silêncio certo, o mal perde o controle da situação. Ele não encontra brecha. E é exatamente aí que acontece a pausa. Não há confronto direto, porque não há mais jogo. Céus em pausa significam que algo foi consolidado dentro de você. Significam que você atravessou um limiar invisível. Aquele ponto em que a consciência assume o comando definitivo. Você não está apenas tentando ser melhor. Você se tornou alguém que já não responde ao mesmo tipo de provocação, e isso muda completamente o campo espiritual ao seu redor. As batalhas começam a cessar não porque desapareceram, mas porque perderam eficácia. Talvez você tenha sentido essa pausa como um silêncio estranho depois do conflito, como se, de repente, aquilo que antes te consumia já não tivesse mais força. Não houve aplauso, não houve anúncio, mas houve clareza. Houve uma sensação interna de alinhamento, de paz firme, não emocional. Isso é sinal de reconhecimento. Reconhecimento de que você não precisa mais provar quem é reagindo. Sua postura já fala por você. Esse tipo de reconhecimento não vem para inflar ego, vem para aumentar responsabilidade. Porque quem se eleva acima do mal passa a carregar um nível diferente de autoridade. E autoridade não é sobre mandar, é sobre sustentar postura, mesmo quando ninguém está olhando. É por isso que essa pausa não é longa, mas é profunda. Ela marca uma transição. Algo terminou ali. Um tipo de teste não precisa mais se repetir. Se você sente que viveu algo assim, mesmo sem saber explicar direito, essa mensagem está colocando nome no que aconteceu. Antes de seguirmos, eu quero que você marque esse reconhecimento. Vá aos comentários e escreva a frase que mais representa esse momento. Eu me elevei. Se você sabe que não reagiu, eu não desci de nível, se escolheu domínio. Ou os céus pausaram. Se sentiu esse silêncio de confirmação por dentro. Essas palavras não são apenas comentários, são a afirmação consciente de uma maturidade que já foi vista no invisível. Depois que você se ergue acima do mal, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. Não é uma virada barulhenta, não é uma explosão externa, é um reposicionamento interno. A vida entra em outro estágio porque você já não reage do mesmo jeito, não se envolve nos mesmos conflitos e não alimenta mais batalhas que antes sugavam sua energia. Onde antes havia confusão, agora começa a surgir clareza. Onde antes havia confronto constante, agora existe distância consciente. E essa distância não é frieza, é discernimento. Você começa a perceber que nem tudo precisa de resposta. Nem toda provocação merece atenção. Nem toda injustiça exige reação imediata.
Isso não significa que você ficou passivo, significa que você ficou mais seletivo. Seu silêncio passa a ter peso. Sua ausência passa a comunicar mais do que 1000 palavras. O nível muda porque você já não se sente obrigado a provar quem é o tempo todo. Você sabe, e quem sabe não grita. Com a elevação vem uma autoridade diferente. Não é a autoridade de quem domina os outros, é a autoridade de quem domina a si mesmo. Você começa a notar que situações que antes te desorganizavam emocionalmente, agora passam por você sem causar o mesmo impacto. Pessoas que antes tinham poder sobre suas reações, agora encontram limite. Não porque você se tornou indiferente, mas porque você se tornou inteiro. E quando alguém é inteiro, não pode ser facilmente fragmentado pelo mal. Esse novo estágio também traz menos conflito externo, porque há menos conflito interno. Quando você não está em guerra consigo mesmo, o mundo perde a capacidade de te provocar o tempo todo. O mal perde espaço quando percebe que não consegue mais te manipular por orgulho, raiva ou necessidade de validação. Ele tenta, mas não encontra mais acesso, e sem acesso, ele se afasta, não por derrota explosiva, mas por inutilidade. O silêncio que surge depois da elevação não é vazio. É um silêncio cheio de presença, de consciência, de observação. Você começa a ouvir mais, perceber mais, enxergar padrões com mais clareza. A pressa diminui, a ansiedade cede. As decisões se tornam mais firmes porque não nascem do impulso, nascem do entendimento. Esse silêncio é sinal de maturidade espiritual. É o ambiente onde a sabedoria começa a operar com mais liberdade. Talvez você tenha estranhado esse novo ritmo. Talvez tenha sentido que algo ficou mais calmo, mais lento, mais profundo. Isso acontece porque, depois de se erguer acima do mal, você não precisa mais viver em estado de alerta constante. Você não está mais tentando se defender o tempo todo. Você está governando, e governar exige clareza, não agitação. Se você se reconhece nesse lugar, se percebe que hoje reage menos, observa mais e escolhe melhor suas batalhas, então vale marcar isso. No final, vá aos comentários e escreva algo simples, mas verdadeiro. Como eu mudei de nível, eu escolhi o silêncio, ou eu tenho discernimento. Essas palavras ajudam a firmar essa nova fase enquanto seguimos para a próxima parte. Se essa mensagem fez sentido para você, então ela não chegou por acaso. Ela encontrou alguém que atravessou uma provocação real e decidiu não se perder nela. Isso não é algo comum. A maioria reage no impulso, devolve na mesma intensidade, responde na mesma moeda. Mas você não fez isso. Você sentiu a pressão, sentiu a injustiça, sentiu a vontade de responder à altura. E mesmo assim escolheu manter a postura. Essa escolha muda completamente o campo espiritual ao seu redor. Se erguer acima do mal não é negar o que aconteceu, é recusar permitir que aquilo molde seu caráter. É olhar para a provocação e perceber que responder no mesmo nível te faria igual. E você não aceitou essa troca. Você não trocou consciência por impulso, não trocou paz por vingança, não trocou identidade por satisfação momentânea. Isso é domínio interior, isso é maturidade espiritual. E isso redefine o tipo de batalha que você enfrenta daqui para frente. Talvez ninguém tenha reconhecido o peso dessa decisão. Talvez até tenham interpretado seu silêncio como fraqueza. Mas você sabe que não foi fraqueza. Foi força contida. Foi controle. Foi autoridade emocional. O mal tenta te puxar para baixo exatamente para que você perca essa autoridade. Ele provoca para que você desça ao mesmo nível e, assim, perca a vantagem espiritual. Mas quando você se mantém firme, algo se rompe no invisível. O jogo muda, o campo muda, a energia muda. Você não venceu discutindo, venceu não reagindo. Você não provou nada para ninguém, mas provou para si mesmo que já não é controlado pelo ambiente. Isso é crescimento real. Isso é elevação verdadeira. E quando você se eleva acima do mal, não significa que o mal desaparece.
Significa que ele já não tem acesso ao seu centro. Se essa confirmação ressoou em você, é porque você reconhece o momento em que poderia ter reagido e não reagiu. Reconhece o instante em que escolheu manter seus valores intactos. Reconhece que algo dentro de você amadureceu de forma definitiva. E essa consciência precisa ser assumida para se tornar permanente. Antes de avançarmos para o próximo nível dessa jornada, marque esse momento. Vá aos comentários e escreva a frase que representa sua postura atual. Escreva, eu me elevei, se você escolheu não descer ao mesmo nível. Escreva, eu não reagi, se sua maior vitória foi o controle. Ou escreva, eu escolhi o bem, se decidiu preservar sua consciência acima de qualquer confronto. Curta este vídeo, se inscreva no canal e siga para o próximo conteúdo, porque esse novo nível espiritual exige vigilância, clareza e responsabilidade ainda maiores, e é exatamente isso que vamos aprofundar a partir daqui. Se você ficou até o fim desse vídeo, isso já mostra que você escolheu permanecer no nível mais alto, mesmo quando seria mais fácil reagir. Nem todo mundo aguenta ouvir uma mensagem sobre domínio interior, maturidade espiritual e controle sem querer descer ao mesmo jogo. Então, se você chegou até aqui, marque esse momento agora. Vá aos comentários e escreva, eu cheguei até o fim. E se quiser selar ainda mais essa fase, escreva também, eu me elevei, eu não reagi, ou eu escolhi o bem. Esse comentário é a confirmação da postura que você decidiu manter. Agora, deixa o like nesse vídeo. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem falou diretamente com você, e isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que estão sendo testadas a reagir quando deveriam se elevar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo aprofunda esse caminho de consciência, autoridade espiritual e crescimento real. E não sai ainda. O vídeo que está aparecendo na tela agora continua exatamente essa mensagem e mostra o que acontece depois que você se ergue acima do mal. Clica nele e continua comigo.